vitória do Botafogo em circunstâncias gloriosas. Perdão pelo trocadilho, mas essa vitória do Botafogo ela chama muito a atenção. Se a gente olhar aqui direitinho como foi o jogo, a gente pode até perceber que o Botafogo poderia ter vencido com um pouquinho mais de tranquilidade. Podia ter vencido com um pouquinho mais de tranquilidade. Você vê que o Botafogo teve 17 finalizações, das 17, 7 foram no gol. O Botafogo teve bola na trave aqui, o Botafogo teve algumas ações bloqueadas, teve um time que conseguiu produzir volume, e isso passa muito pelo nosso herói, o herói dessa noite. E o herói dessa noite não é um craque. Nem todos os heróis precisam ser craques. Nem todo time tem um craque, mas todo time precisa de um herói. Pra quem já ouviu a música, né? Tocou no Shrek, I want a hero, que é quem vai te salvar no pior momento possível. E esse herói, eu vou até compartilhar aqui a foto dele, já foi tão criticado aqui e tão criticado pela, digamos assim, pela mídia botafoguense. Vou mostrar a imagem para vocês desse senhor, ele é pequeno, mas ele é grande no seu coração. E isso não é doença de Chagas. Eu vou mostrar para vocês. Cadê a foto dele aqui? A fotinha, até fiz uma artezinha para ele. No Canva aqui, ó. I want a hero. Esse aqui, ó. Peraí. Aqui. Esse aí, ó. Esse aí. Ele. A ele o Botafogo deve agradecer nesse jogo. Esse foi o cara. Esse foi o herói da noite. O herói com tranquilidade. Toda jogada pelo lado direito deu muito certo por causa dele. Mesmo sem o gol no final. Se ele não fizesse o gol no final, a minha análise sobre o Arthur seria que o Arthur fez um grande jogo. E o gol que ele faz é um gol espetacular. Primeiro que ele tira dois jogadores do Estudiantes após um lançamento do Marlon Freitas. Ele tira os dois jogadores com a perna ruim e finaliza com a perna boa, ajeita direitinho para poder finalizar no outro, para deslocar o goleiro. Então assim, perfeito, finalização incrível, gol que eu volto a dizer, não é a gente não fala de um craque, a gente fala o gol de um herói. E às vezes é o que um time precisa. Em certas noites, quando tudo tá perdido, o herói aparece. E o herói dessa vez foi o Arthur. E por que o Arthur jogou tão bem? É importante a gente tentar entender um pouquinho essa dinâmica desse Botafogo do Rafael Paiva, que vem mudando e vem melhorando, esse é o fato. Eu xinguei muito o Paiva, reclamei muito dele por aqui, já falei muito mal do Paiva em vários momentos. Mas o fato é, com as lesões do Savarino, do Bastos e do Alexander Barbosa, ele perde parte da espinha dorsal do time. Ele perde o escape do lado esquerdo, a criatividade, né, do Savarino. Ele perde os dois jogadores que eram a melhor zaga, a dupla de zaga da Libertadores, a melhor zaga, uma das zagas menos vazadas do ano passado. E ele volta e tenta encaixar um Jair e um David Ricardo, que são bons jogadores, no futuro podem ser grandes jogadores, mas são jogadores que ainda precisam de rodagem. E o Arthur, ele é um jogador que ele veio com um peso diferente, né? Primeiro, a camisa 7, que é uma camisa histórica do Botafogo. Segundo, que ele sai justamente de um jogador que fez história no Botafogo, que foi o Luiz Henrique. E o reserva do Luiz Henrique era o Júnior Santos, que pra mim foi um dos heróis, entra naquele negócio, né? O herói do Botafogo do ano passado. E como é que a gente pode dizer, né? O Arthur, ele chegou com um peso muito grande, né? Ele teria que ser o jogador que representaria o Luiz Henrique e o Júnior Santos. E só pra, deixando claro, isso é um erro da reposição de elenco do Botafogo, é um erro do Texto, um erro do departamento de scouts do Botafogo, um erro da diretoria de futebol do Botafogo. Eu não poderia deixar o Arthur sozinho nessa situação no lado direito. O Juan Cruz não vai ser esse jogador, tanto que
o esquema do Paiva não faz o Juan Cruz jogar pelo lado direito como um ponta. Fica bem claro que o Juan Cruz joga mais como um centroavante. De vez em quando ele fica um pouquinho mais preso à área, outras vezes ele é um pouquinho mais modal. E ele faz essa variação com o Igor Jesus, né? Ele joga como uma espécie de segundo atacante, ou às vezes o Igor Jesus joga de segundo atacante, né? Eles fazem essa mudança para atrapalhar a marcação. E o Botafogo vem jogando nessa estrutura, né? Numa espécie de 4-2-4 ou um 4-4-2, que você tem dois volantes por dentro, que é o Gregório e o Marlon Freitas. Você tem dois jogadores abertos aqui, geralmente do lado direito você tem o senhor Arthur e do lado esquerdo você tem o Cuiabano, né? E você já percebe o problema aí, né? Você tem um lateral improvisado como meia esquerda. E aí você tem dois centralizados, né? Dois jogadores que jogam como atacantes, que é o Igor Jesus e o Juan Cruz. Muitas vezes o Igor Jesus vem pro meio campo para pegar essa bola, e aí você sai um pouco da referência, puxa a marcação e consegue movimentar o campo e ganhar espaço. O futebol ele é muito a questão de ganhar espaço em campo, né? Você conseguir progredir com a bola passa muito pela movimentação que acontece nos espaços que tem no campo. E essa movimentação do Igor Jesus de sair da referência e puxar a marcação dá um espaço para que o Juan Cruz, ou que possa acontecer bons lançamentos, né? Como o Botafogo vem jogando muitas vezes, né? Aquelas inversões do Marlon Freitas, as movimentações que o Botafogo faz, os duelos ganhos que o Botafogo ganha no meio campo passam muito porque pelo Igor Jesus voltando, ou muitas vezes o Juan Cruz voltando para pegar essa bola. E justamente quando o Botafogo começou a perder o meio campo, e aí você vê, por exemplo, o Arthur com um pouquinho mais de dificuldade de reposição, o Alex Telles tendo uma dificuldade, o Botafogo começou a sofrer. E, naturalmente, o Botafogo começando a sofrer, ele perde um pouquinho a posse de bola e começa a ficar mais exposto. E aí eu volto a falar aqui, a gente fez todo um ensaio para falar do Arthur, mas já falando do jogo, o Botafogo ele me traz uma ideia muito... é uma ideia que ainda não me convenceu. É um Botafogo que faz bons jogos. Não sei se o meu sarrafo cresceu por causa do Botafogo do ano passado, eu não acho. Eu acho que o Botafogo de 2023 jogou muito, o Botafogo de 2024 jogou muito e foi campeão. E esse Botafogo é um time muito imaturo em vários aspectos. O primeiro dos aspectos é na questão de matar o jogo. Nunca parece que o Botafogo está matando o jogo, pode fazer 2, 3, 4-0. Você não acha que o jogo que o Botafogo matou o jogo. Você não acha que o jogo está controlado. Nunca o time consegue controlar esse jogo, consegue matar essa bola. E acho que isso aí falta um pouco de malícia, né? E eu esperava que o Marlon Freitas, os jogadores que são, digamos assim, mais experientes, pudessem passar essa experiência e fazer com que jogadores como o Jair, como o David Ricardo, como o próprio Juan Cruz, o Arthur, o Arthur não, que é um jogador mais velho um pouco, esses jogadores eles teriam um pouquinho mais de tranquilidade para poder escolher a movimentação certa, para não perder essa posse da bola, porque querendo ou não, quando você tem a posse da bola, você ganha tempo, né? E um time que está ganhando de 2-0, a única coisa que ele precisa é da posse de bola, primeiro para evitar desgaste, né? Para não ficar correndo atrás da bola, porque isso cansa. Segundo, ele controla o jogo movimentando essa bola e dando o devido ritmo para o jogo. E, claro, ganha tempo, que é mais importante de tudo. E parece que o Botafogo não sabe jogar esse jogo. Que, querendo ou não, é um aspecto do futebol. Do futebol em geral. Esse negócio que... aqui tem muita cera e tal. É verdade, aqui tem muita cera. Mas você saber controlar o jogo é uma coisa do futebol, não tem a ver com uma questão de ser malandro ou qualquer coisa do gênero. Tem a ver com uma questão de organização. E o Botafogo até agora não mostrou essa tranquilidade. Acho que falta essa mentalidade no Paiva e essa tentativa de colocar os jogadores que são mais experientes do Botafogo para poder controlar esse jogo, para poder dar uma orientação correta, para o Botafogo não lidar com essa situação. Teve um pênalti lá que foi muito duvidoso, beleza? Mas não se descontrolar, ainda mais com um jogo praticamente ganho.
toma um empate, lida com uma situação complicada e poderia ter perdido aqui com esse empate, provavelmente ficar fora da Libertadores. Uma questão boba. E aí, quando a tática não funciona, inclusive o senhor Paiva, que achou o 4-4-2, que funciona muito bem nesse time, demorou muito para mexer. Foi mexer depois do segundo. Fez uma mudança e depois do jogo viu que o Alex Telles estava com problema. Aos 80 minutos foi mudar. E o gol é gerado pelo nosso querido, cadê aqui? O nosso herói da noite, Arthur. Que, volto a dizer, é um jogador que veio com um peso muito grande, que veio de uma fase ruim no Zenit, que veio de uma passagem apagadíssima no Palmeiras, que de fato tem uma boa carreira, é um bom jogador, é um jogador que tem muito a oferecer esse time, muito mesmo, mas que é um jogador que, se você compara com os outros jogadores do Botafogo, os outros pontas direitas dos últimos tempos do Botafogo, você perde um pouquinho, e aí a comparação fica complicada, porque, por exemplo, o Júnior Santos, que para mim, a lista é assim: Savarino, principal jogador do Botafogo do ano passado, Marlon Freitas, e aí você divide o Júnior Santos com o Luiz Henrique, que eu acho que eles são os mais importantes. Então, para mim, o Júnior Santos pode não ter tido a qualidade do Luiz Henrique, mas foi um jogador que, fisicamente, com concentração, com organização, com treino, ele conseguiu colocar o Botafogo na Libertadores de novo. Ele fez tudo. E pra mim, ele foi o herói daquele ano do Botafogo. O Arthur, ele não tem essa força física do Júnior Santos. Ele não é esse cara. Ao mesmo tempo, ele também não é um craque como o Luiz Henrique. Então ele fica num meio termo, né? Não é aquele jogador que é, digamos assim, é o jogador que sempre vai decidir pro Botafogo. Aquele jogador que ganha na raça. E também não é um craque. Ele é um jogador que está nesse meio termo. É um ótimo jogador. Mas, exatamente por passar por essa situação, e principalmente por estar muito preso à questão da falta de, como se diz, de confiança, ele teve um pouquinho de dificuldade para se adaptar, mas a gente percebe que houve uma mudança, houve uma virada de chave do Arthur nos últimos jogos. Ele já vem jogando bem, não foi só esse jogo. E torço muito para que ele volte bem e pensar nesse Botafogo. E esse é o ponto. Qual Botafogo é competitivo para campeonato realmente, para ser campeão? Se a gente tiver um Arthur confiante como esteve hoje, fisicamente bem como esteve hoje, não era um jogador que ajudava tanto na hora de voltar, tinha até o desgaste, mas sendo um jogador que, volto a dizer, em uma movimentação, sem tocar na bola, ele faz um movimento, tira dois jogadores. Isso aconteceu durante o jogo, isso no primeiro tempo também. Tendo um Arthur, que é um jogador muito insinuante pelo lado direito, que é marcador de gols, artilheiro. Um Savarino, que é protagonista, artilheiro, craque e protagonista. E um Igor Jesus, que é um jogador que muitas vezes não faz gol, mas é um jogador importantíssimo. Esse Botafogo pode sim ser competitivo e ser campeão de alguma coisa esse ano. Pode. Apesar dos pesares, apesar da má gestão dos jogadores que estavam no ano passado e da composição e da janela de transferências ruim, ou melhor, janela de transferências medíocre que o Botafogo fez no ano passado, fez no começo desse ano. Ainda há a chance nesse segundo turno o Botafogo resolver esse problema e dar um pouquinho mais de profundidade pro elenco. E até lá, esses são os jogadores: Arthur, Marlon, Gregório, o Igor Jesus, o Juan Cruz, que fez gol hoje, Savarino. É um bom time. Resta saber se esse time vai chegar vivo